Boa noite, torcida flamenguista, tudo bem com vocês? Mais um jogo aí do Flamengo, infelizmente fomos eliminados. 4-2 Bayern de Munique. Eles jogaram melhor, o time tava com mais força física, maior desempenho, né? A disputa de bola sempre dava Bayern. Enfim, não temos muito o que falar, deixar todos os créditos do vídeo para o canal ESPN, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e qualquer dúvida, comentários ou críticas a gente vai entender de forma positiva e vamos tentar melhorar cada dia mais para trazer o conteúdo para vocês. Então agora vamos ficar com o pós-jogo e depois voltamos com a nossa conclusão, a minha humilde opinião sobre o assunto. Isso aqui no Brasil, muitas vezes a gente fala, pô, o Gerson protegeu demais a bola, poderia acelerar um pouco mais o jogo, mas hoje ele foi fundamental porque ele foi o único cara que conseguiu fazer isso. E que capacidade de finalizar de longa distância, né? Duas vezes do Kane, bom, isso a gente tá careca de saber. E uma vez do Goretzka também, finalizar. A virada de pé dele ali é uma coisa maravilhosa. Mas ali foi ali, todo mundo pregou, né? É porque você fica condicionado a se proteger. Exatamente, então vai todo mundo, né? Proteger o seu gol. Exatamente. E aí o Jorginho e o Pulgar não conseguiram sair para ir no Goretzka. E uma forçada, tentando até ajudar na ilustração do Jailson, uma forçada do Bayern era, ok, você vai receber de costas, traz a bola para dentro. Porque a porta vai ficar mais fechada. Porque se você faz o giro por um lado, o que pode acontecer é a bola ir para lateral. E aí vai bater um lateral, tudo. Mas se você trouxer a bola para dentro, nós vamos te encaixotar aqui. E ganhando a bola aqui, nós estamos de frente também para organizar a jogada. O Stanisic mudando de lado, o Pedro Neto mudando de lado. Pedro Neto joga no Chelsea pelo lado direito, contra o Flamengo jogou pelo lado esquerdo, em cima do Wesley. Wesley Bapadamir, isso que você quer dizer? Não é só isso. É o time, não é isso. É o time adversário estudando com quem vai jogar. Exatamente. Raul, as pessoas podem... É que eu acho, parece que tem uma epidemia de burrice. Porque as pessoas falam assim, o europeu não está... Cara, é o seguinte... Ele está em campo, ele quer ganhar o jogo. Claro. Não, Ele já está lá, eu tô aqui e quero ir embora para minha casa. Não, ele está lá, ele quer ganhar o jogo. Ainda mais esses caras, são super competitivos. A gente convive com um jogador de futebol aqui o dia inteiro. O cara não gosta de perder em para o ímpar. Ainda mais numa Copa do Mundo. Então, assim, gente, deixa de ser burro. Vamos pensar na prática, no dia a dia. Os times se preparam para jogar. Já que eles estão lá, eles se preparam para jogar. E eles respeitaram o Flamengo o tempo inteiro. O Chelsea mudando o lado do seu pontinha veloz, o Stanisic mudando de lado, o Kane joga várias vezes em várias funções. Existe as pessoas que às vezes não acompanham, pensam, mas o cara nunca ganhou título, o cara não sei o quê, inclusive está na hora de atualizar porque ganhou. Não é só isso, é um jogador que e no Bayern tem dois que fazem isso, fazem o jogo passar por eles, Kimmich e Kane. Eu até pedi, não sei se o pessoal está com a tela. A gente vai mostrar aqui a pouco. Só vamos colocar o Pedro Ivo na roda. Já está a postos. Então, É bem legal mesmo essa observação do Mário Marra sobre o posicionamento, especialmente no primeiro tempo do Kane. Atrás, muito atrás, de jogadores do meio campo, inclusive. Ele está atrás até do Kimmich. Até do Kimmich. Pedro Ivo Almeida, direto do Red Rock Stadium, vai participar do Linha de Passe como prometido. Pedro Ivo, 4-2, diz exatamente o que foi o jogo. Eu queria que você nos passasse as suas impressões iniciais de quem viveu essa partida muito de pertinho. Boa noite. Tudo bem, Plihal? Um abração a você, Jailson, Mari, Marra, fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que 4-2 poderia ser 4-3, poderia ser 5-2, poderia ser 4-1. Eu acho que é interessante ouvir esse início de papo de vocês, que não necessariamente nossos comentaristas aí na bancada se apegam só ao placar, mas se apegam sobre o que o jogo mostrou de superioridade. O que me chama a atenção aqui? Eu vou pensar um pouquinho do que vocês falaram, mas me chama muito a tranquilidade, me chama muito a atenção a tranquilidade do Bayern para jogar e a falta de tranquilidade do Flamengo para o desafio em alguns momentos. Me chama muito a atenção a superioridade física e técnica também, por que não, do Bayern em campo. Me chama a atenção também que o Flamengo, sim, não é problema nenhum dizer, não é desmerecer, não é fazer piada com igual para igual. O Flamengo tem um teto.
O Bayern administra o teto dele, às vezes ele chega perto do teto, às vezes ele reduz. E também me chamou um pouco de atenção aqui, como foi essa coisa do 2-0. Acho que muita gente ali, 2-0 acabou, pode ser 7, pode ser 6, vai ser 7-1, vai ser uma lavada. E não foi exatamente. E mais do que isso, o Bayern teve que trabalhar. Vocês falaram agora de inversão de lado, estudar o Flamengo. O Bayern teve que trabalhar antes do jogo, o Bayern teve que trabalhar durante o jogo, o Bayern teve que esticar a corda e acelerar também no segundo tempo, do meio para o final, para o segundo tempo, porque o Flamengo causou isso ao Bayern também. O Bayern causa mais danos ao Flamengo, porque o Bayern é melhor que o Flamengo, e acho que isso todo mundo sabe. Precisava ser perto do erro zero, o Flamengo errou talvez um pouco além da conta no início, só que eu acho que não é simplesmente um erro de passe, é um erro provocado por um time que é muito intenso, é muito forte, e tem uma diferença quando a primeira bola do jogo, seu lateral erra um passe para o lado, mas tem a diferença quando o adversário provoca o erro do seu lateral. Tem uma diferença quando o Arrascaeta erra algum lance porque ainda não entrou no jogo, tem uma diferença quando alguém provoca o erro do Arrascaeta. Tem uma diferença quando o Luiz Araújo erra porque está desconcentrado, tem uma diferença quando alguém pressiona, são 4, 5, parece, sabe, um bando de leão em cima de um bicho um pouquinho menor. Então, assim, aquilo ali é provocado, aquilo ali ajuda a explicar porque que o Bayern é superior. Mas o Flamengo também causou os seus danos ao Bayern. O Flamengo fez o Bayern pensar, jogar, valorizar o jogo. Então, isso é muito interessante. Quando sai o gol do Gerson, o Bayern lamenta muito, dá para ver isso aqui com um olhar um pouco mais de cima da tribuna, onde eu estava ali, e se preocupa, e briga, e fica levemente tenso numa disputa ali na lateral, sabe? O Kompany vem chamar atenção, então assim, isso foi interessante, são muitas nuances. Acho que o jogo se apresenta como a gente esperava. Um Bayern muito superior, um Flamengo que precisava flertar com o erro zero quando o Bayern provocasse esse erro, mas o que acontece? Finalização, qualidade de finalização, espaço que você não pode dar, frente da área, em qualquer contexto de futebol, é algo muito perigoso. Contra um Bayern de Munique, é mais perigoso ainda. Aí quando você precisa estar o tempo inteiro subindo a ladeira, remando contra a maré, fica um pouco mais difícil. Agora, digno jogo, digno dos dois lados, o Bayern por respeitar, por valorizar, o Flamengo por tentar entender que tem um teto, muito bacana. E acho que isso talvez possa explicar porque que, não sei se está dando para pegar no áudio, mas a torcida do Flamengo está fazendo uma tremenda de uma festa aqui até agora. Apito final canta muito, mais até do que durante o jogo, eu achei, segue festejando, sabe, segue comemorando, segue celebrando que foi esse Mundial para o Flamengo. Então acho que dá para tirar um pouco dessa impressão. Quem está aqui valorizou muito, não está bravo não, entendeu o que é o jogo, entendeu o que é o Bayern, entendeu o papel do Flamengo nesse Mundial de Clubes aqui, Plihal. Deu para ouvir perfeitamente a torcida do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui, a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali, apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabisbaixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. O 4-2 é a primeira finalização do Bayern no segundo tempo. Antes disso, o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes. Inclusive essa do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo, ele voltou bem no segundo tempo. Muito bem. A entrada do Bruno Henrique fez bem ao Flamengo, porque dá essa possibilidade da bola esticada para ele brigar, ganhar na corrida, encobrir, né, o Neuer, e aí depois sai o gol do Kane ali, enfim, e é isso, é essa tentativa de sair curto por dentro que o Luiz Araújo peca ali, né, na hora de estourar a bola, enfim, e aí sai o gol do Kane com baita passe do Kimmich, né. Aliás, o Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas acabou sendo decisivo para a derrota porque ele entrega a bola em 2 ocasiões, né? Claro, você tem que levar em consideração, não pode abstrair o fato de serem jogadores muito precisos, muito bons, mas ele deu essa oportunidade. Na segunda falha, ainda mais, né? Porque já tinha conseguido ali 2 cortes por dentro ali. No primeiro tempo, quem entregou um gol, e aí diretamente foi o Pulgar, acidente de trabalho, mas ele realmente teve um primeiro tempo extremamente infeliz, né, Pedro Ivo Almeida? Por quê?
no final da primeira etapa, fez uma falta dura no Kane e ele acabou se machucando. Acabou machucando o pé, saiu de ambulância do estádio. Já há uma posição nova sobre a situação do meio-campista chileno. A suspeita era de fratura no pé direito, no 5º metatarso. A lesão do Neymar, né? Já há novidades nesse sentido, Pedro Ivo? Plirra, estava até dando uma olhada aqui no celular, porque enquanto a gente está ao vivo pode chegar alguma informação. Mas não, a última atualização é de pouco mais ali de 5 horas da tarde, 5h22 local, 6h22 aí do Brasil, que Eric Pulgar, substituído no primeiro tempo, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Sim, suspeita de fratura, um susto até considerável ali, teve que sair de ambulância, então a imagem acaba também pegando todo mundo de surpresa. Tão logo tem a dividida ali com o Kenny, já sai mancando muito. Quem estava ali perto conversa com a gente até para passar a informação e fala, não foi tão simples. Ele teve que correr para o hospital por orientação dos médicos do Flamengo, mas por enquanto nada, fazendo exame neste momento. Assim que pintar alguma informação aqui, a gente já traz o Plihal. Boa. Jailson, você acha que essas duas falhas do Luiz... Então é isso, torcida flamenguista. Esse é o nosso pós-jogo. O Pulgar saiu machucado aí, preocupa, né? Final de ano. O Bruno Henrique, depois da entrada dele, o Flamengo deu uma alegrada ali, deu uma resposta. Também acho que se tivesse feito o terceiro gol, né, ia virar Maracanã e o Mengo ia pra cima, ia meter 4, 5. Mas infelizmente não aconteceu. Galera, o canal é novo, então a gente vai trazer conteúdo do Flamengo para vocês sempre que tiver em primeira mão. E agora vamos acompanhar o Flamengo, né, nos próximos campeonatos aí, depois da Copa Mundial de Time. Para quem não sabe, tá tudo parado, né? E aí volta após a Copa Mundial de Time. E vamos torcer aí para os nossos brasileiros que ficou, né? O Fluminense, e o Palmeiras. Vamos torcer para eles ganharem, porque se for para alguém ganhar, que ganhe, né? Aqui Brasil. Larga a mão da Europa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, o canal é novo. Qualquer dica e sugestões, estou aberto, né? Tudo vai virar, toda crítica vai virar positividade. A gente vai tentar fazer o melhor sempre para vocês, dentro das nossas condições, né? Então, pedir para vocês deixarem o like, ativar o sininho, deixar o joinha. E é isso, até mais. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.